As intervenções divinas na história sagrada abundam relatos de situações impossíveis que foram revertidas. Hoje, viajaremos para uma dessas histórias, um encontro com Jesus, o Mestre dos Milagres. Esta história, gravada no Evangelho de João, é mais do que um relato antigo. É uma janela para o passado, mas também um espelho para o presente. Ela carrega uma promessa de compreensão e um olhar mais profundo sobre os caminhos de Deus. Cada versículo, cada palavra, nos convida a uma reflexão mais profunda. Através deste milagre, exploraremos a verdadeira visão, não apenas o que os olhos percebem, mas o que o coração compreende. Veremos como a fé pode transformar vidas e abrir novos horizontes. Tocaremos no mistério do sofrimento e em como Deus revela sua glória. O sofrimento, muitas vezes incompreendido, pode ser um caminho para a revelação divina. Testemunharemos o poder da obediência simples e a coragem de testemunhar a verdade. A obediência, mesmo nas pequenas coisas, pode ter um impacto profundo e duradouro. Embora séculos tenham se passado, o coração humano ainda anseia por luz. A busca pela verdade e pela iluminação é eterna e universal. Esta história oferece consolo, desafio e uma esperança inabalável. É um lembrete de que, mesmo nas trevas, há sempre uma luz que nos guia. Deixe que a história do cego de nascença inspire você. A jornada começa agora. Prepare-se para uma viagem de descoberta e transformação. Jesus caminhava com seus discípulos. Ele viu um homem cego de nascença. Este homem nunca havia conhecido a luz, vivendo em uma escuridão perpétua. Os discípulos o notaram e fizeram uma pergunta teológica. Eles buscavam a causa do seu sofrimento. Mas Jesus viu mais uma oportunidade para que as obras de Deus fossem manifestadas. Ele viu uma alma preciosa para o Pai, prestes a ser tocada pela graça. Uma vida prestes a ser transformada. Então Jesus falou de sua missão. É necessário que eu realize as obras daquele que me enviou. Havia urgência em suas palavras, um senso do tempo divino. Então, Jesus fez algo inesperado. Ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e ungiu os olhos do cego. Uma ação simples, simbólica, cheia de poder. O Criador usando sua criação, elementos terrenos combinados com seu toque divino. Sem grandes pronunciamentos, apenas um ato silencioso e proposital, preparando o caminho para um milagre, armando o cenário para a visão. Jesus deu uma ordem: vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem, sem hesitar, começou sua jornada. Ele não questionou, não duvidou. Apenas confiou na palavra de Jesus e seguiu em frente. O homem respondeu sem hesitar. Ele sabia que a obediência era crucial. Cada passo que ele dava era um passo de fé, um passo em direção à cura. Ele simplesmente obedeceu, um ato de pura fé. A cada passo, ele se aproximava mais da promessa de Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus e caminhou em direção à promessa. A determinação em seu rosto mostrava sua confiança inabalável. E voltou para casa enxergando. A alegria em seu rosto era evidente. Ele havia experimentado um milagre. Imagine aquele momento. A água lavando o lodo e tirando a escuridão dos seus olhos. A sensação de liberdade e renovação deve ter sido indescritível. Pela primeira vez, a luz inundou seus sentidos. Ele viu o mundo de uma maneira completamente nova. Cores, formas, rostos. O mundo irrompeu diante de seus olhos. Cada detalhe era uma nova descoberta, uma nova criação, uma vida completamente transformada. Ele não era mais o mesmo homem. Ele foi na escuridão. Ele voltou na luz. A transformação era completa e sua fé foi recompensada. O homem voltou para casa, mas não era o mesmo. Seus vizinhos ficaram maravilhados. Não é este aquele que costumava ficar sentado pedindo esmola? Perguntavam. Alguns afirmavam, é ele mesmo. Outros duvidavam. O homem declarou com ousadia,
"Sou eu mesmo." A notícia se espalhou até os fariseus, que iniciaram sua investigação. Eles interrogaram a ele e a seus pais, buscando desacreditar o milagre. O entendimento do homem cresceu e ele declarou: "Ele é um profeta." Sua jornada da escuridão para a luz continuou em múltiplos níveis. Jesus encontrou o homem que havia sido expulso por seu testemunho. Este homem, que antes era cego, agora via claramente tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele havia sido curado por Jesus e por isso foi rejeitado pela comunidade, que não aceitava a verdade. Jesus revelou mais de si mesmo, levando o homem à adoração. O homem, em um ato de fé e reconhecimento, ajoelhou-se diante de Jesus, compreendendo que estava na presença do Filho de Deus. A revelação trouxe uma nova dimensão de entendimento e devoção. "Eu vim a este mundo para julgamento", disse Jesus. Suas palavras eram claras e poderosas, destinadas a separar aqueles que verdadeiramente buscavam a verdade daqueles que estavam cegos pela arrogância e incredulidade. Sua presença criou uma divisão baseada na resposta a ele. Alguns o aceitaram com alegria e fé, enquanto outros o rejeitaram com hostilidade e dúvida. A divisão era inevitável, pois a verdade de Jesus exigia uma resposta, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus estava falando não apenas de cegueira física, mas também de cegueira espiritual. Aqueles que reconheciam sua própria cegueira espiritual eram os que recebiam a verdadeira visão. Aqueles que reconhecessem sua necessidade dele receberiam a verdadeira visão. A humildade e a fé eram essenciais para receber a luz que Jesus oferecia. Somente os que se aproximavam com um coração aberto e humilde poderiam ver a verdade. Os fariseus se ofenderam, perguntando: "Acaso também nós somos cegos?" Eles não podiam aceitar a ideia de que, apesar de seu conhecimento e posição, estavam espiritualmente cegos. Jesus respondeu: "Se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado." Ele estava dizendo que a verdadeira culpa vinha da recusa em reconhecer sua própria cegueira e necessidade de cura espiritual. Mas agora que afirmam que podem ver, a culpa de vocês permanece. A rejeição da verdade de Jesus e a arrogância de pensar que já tinham toda a visão necessária os mantinham em pecado. A verdadeira visão começa com humildade e fé em Jesus, a verdadeira luz. Somente através dele podemos ver claramente e entender a profundidade da verdade espiritual. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Clique no card que aparece aí na sua tela e assista nosso próximo vídeo. Deus o abençoe.